Está entrando no ar, programa Nova Vida em Cristo. Louvor, adoração, intercessão, palavra, programa Nova Vida em Cristo. Olá, Deus abençoe sua vida. Dia 29 de fevereiro, finalizando esse segundo mês de 2024, graças a Deus. Amanhã já começa o mês de março e até aqui o Senhor nos ajudou. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o Ministério Conectados, nosso Ministério de Jovens aqui da igreja. O Ministério Conectados, eu pastoreio, eu lidero esse ministério e o propósito é muito simples, muito fácil de entender. Nosso propósito é conectar jovens a Deus, uns aos outros e capacitar para construir a igreja. Nós temos uma programação que o nosso propósito ele é também um processo. Qual que é esse processo? É conhecer, conectar, capacitar e construir. A nossa programação ela é voltada para isso também. O primeiro passo é conhecer. Você vem a um culto, você conhece, nós conhecemos você tem esse primeiro contato. E nós queremos fazer com que você conheça a Deus. Esse é o nosso propósito, nosso primeiro passo. Você conhecer a Deus, você vir aqui na igreja e no meio dos louvores, você ouvir a palavra de Deus também, você se conectar com Deus, você conhecer a Deus. O segundo passo é conectar. Nós queremos nos conectar a você. O segundo passo dentro do propósito é conectar uns aos outros. Nós conectamos a Deus, nós conectamos uns aos outros. Então, conhecer, conectar. E para isso nós temos as nossas programações de comunhão, o Fica Mais, as nossas atividades que nós oferecemos para conhecer as pessoas, para as pessoas se conectarem uns aos outros. Seguindo a sequência do nosso propósito, nós também trabalhamos com a capacitação. Então, conhecer, conectar, capacitar. Você primeiro vem ao culto e depois você é convidado a estar em uma reunião de comunhão, uma reunião de conversa, uma reunião que você vai estar com jogos, com comida, e ali você conhece as pessoas. A partir desse contato uns aos outros, nós estimulamos, nós trabalhamos o discipulado individual. Você vai se conectar com outra pessoa, um cristão mais velho, você vai ser acolhido e esse cristão ele vai te ter um acompanhamento, um discipulado, uma capacitação. Você vai ser instruído na palavra de Deus, vai aprender as disciplinas espirituais. E finalizando, nós trabalhamos depois com a construção. É você construir a igreja. E para isso nós temos os ministérios, onde você vai servir a igreja de forma efetiva. Você vai fazer parte do corpo de Cristo e aqui nós temos diversas áreas de trabalho, o louvor, nós temos a comunicação, nós temos o Ministério Agnus Dei, os obreiros, nós temos várias áreas de trabalho onde você pode servir a igreja. Então, o nosso propósito é o nosso processo e as nossas programações são uma trilha onde você vai de atividade a atividade, desde conhecer a Deus a você ser um servo do Senhor, você ser capacitado para a construção da igreja. Então estamos aqui todos os sábados adorando a Deus, louvando o nome dele e você vai ficar agora com um trecho do nosso culto Conectados de domingo. Uma vez por mês, nós não realizamos no sábado, nós realizamos no domingo à noite. Fica agora com algumas imagens de como foi nosso último culto de Conectados de domingo à noite. Misteriosa,
Você viu aí algumas imagens do nosso último culto Conectados de domingo e eu quero te fazer um convite especial. Nesse final de semana, a partir de sábado, dia 2 de março, nós temos a conferência Volta às Aulas. Sábado, 19 horas, nós vamos estar recebendo aqui a Cave Church de Ubaporanga, pastor Vinícius com louvor, apresentação de dança, teatro, pregação da palavra. Vai ser uma bênção. Domingo pela manhã, 9h30 da manhã, pastora Cristiana Tebas falando para a família e o ano letivo, a família convivendo com o calendário escolar. É um desafio, né? Provas, os trabalhos, ali a recuperação, como lidar com isso tudo. E à noite, culto Conectados, 19 horas, nosso Ministério de Louvor, ministração, apresentação do Ministério Agnus Dei, e eu vou estar trazendo uma palavra também. E agora você vai ficar com a quarta parte da mensagem do pastor Divani, a casa do Espírito Santo de Deus. O Espírito é o Espírito de vida. O Espírito Santo é o Ruach de Elohim, é o sopro do Todo-Poderoso. O Espírito Santo, ele é Deus. Nós lemos aqui em Gênesis, o Espírito de Deus estava no ato da criação. Então o Espírito Santo é Deus. Quando Ananias e Safira trazem uma oferta, eles mentem, eles distorcem o valor que era dado, diz que deram tudo e não deram. E o Pedro, então, cheio do Espírito Santo, diz, porque mentistes ao Espírito Santo, retendo parte. Não era obrigado a dar, mas vocês estão fazendo média, que deram e não deram nada. Vocês não mentiram a homens, vocês mentiram a Deus. Então, o Espírito Santo é Deus. Atos 5, 3 e 4. Agora, o Espírito Santo, ele tem funções específicas, diferente do Pai e do Filho. O Espírito, ele veio num tempo para exercer funções específicas. O Espírito é uma pessoa, a Bíblia diz assim, não entristeçais o Espírito Santo, de quê? Da promessa, ao qual é a nossa garantia, que nós pertencemos a Deus. Efésios 4:30. Então, quando fala de sentimento, sentimento é relacionado à pessoa. Então, esse versículo confirma que o Espírito Santo é uma pessoa. Há alguns nomes que o Espírito Santo recebe: Espírito de Deus, Espírito do Senhor, Santo Espírito, Consolador, Advogado Fiel. A Bíblia diz em Romanos, numa só passagem, duas verdades muito claras. Romanos 8:9, olha aí, o Espírito Santo é o Espírito de Deus. E na mesma passagem vai dizer que o Espírito Santo é o Espírito de Cristo. Romanos 8:9. Vós, contudo, não sabeis que estáis debaixo, vós, contudo, não estáis debaixo do domínio da carne, mas do Espírito, se é que de fato o Espírito de Deus habita em vós. Todavia, se alguém não tem o Espírito de quem? Esse não pertence a ele. Segue aí. Porém, se em vós habita... Porém, se Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Na minha versão, mostra o Espírito de Deus e o Espírito de Cristo. Na mesma passagem. Essa versão aí está um pouco diferente. Então, 3 em 1. A mesma essência. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Agora, o Espírito Santo possui os mesmos, ou seja, todos os atributos de Deus. Uma das referências que Jesus fala do Espírito é que ele é o Espírito da verdade. Está lá em João 16:13. E Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade. A Bíblia diz em Jeremias 10:10, que Deus é o Deus da verdade. Então, as atribuições, as particularidades que o Pai tem, que o Filho tem, o Espírito também tem. Ele é um só. Então, o Espírito veio, diferente do Antigo Testamento. Você vê, por exemplo, no livro de Juízes, Sansão. Sansão recebeu o Espírito Santo por um período.
e depois o Espírito Santo saiu da vida dele. Com o crente na nova aliança não é assim. O Espírito vem para permanecer desde o momento que você, pela fé, confiou em Jesus como seu Salvador. Ele veio para habitar no crente, não indo embora jamais. Você pode entristecer o Espírito Santo, você pode tentar apagá-lo, mas o Espírito Santo vem para ser morado, porque se você se arrepende, se você confessa, a alegria volta de novo para dentro de você. Então o Espírito Santo é consolador, aquele que foi chamado para estar junto de nós, para que a gente seja uma bênção. À medida que o crente entrega mais e mais a Deus e o permite ser usado na obra, então ele é cheio do Espírito Santo. Não tente fazer a obra de Deus sem o Espírito Santo. Jesus só começou o seu ministério depois de ser batizado, depois de passar por aquele período de provação, ser cheio do Espírito Santo. Ele foi batizado, foi cheio do Espírito Santo e pelo mesmo Espírito ele foi conduzido ao deserto. Então, irmãos, fazer a obra de Deus na força da carne não dá certo. Aqueles filhos do sacerdote Seva, que o pastor Edil pregou aqui quarta-feira, tentaram fazer exorcismo de um espírito maligno na carne. O espírito imundo disse: eu conheço a Paulo e conheço a Jesus a quem Paulo prega, e vocês são quem? Sem o Espírito Santo não tem libertação, não tem poder sobre demônios. Então o crente pode ser o menor crente, sem influência, mas se ele está cheio do Espírito Santo, a Bíblia diz que todos os demônios lhe são sujeitos. Isso é algo muito interessante. Então, quando enchidos do Espírito Santo, os crentes são controlados pelo Espírito Santo e são equipados para o serviço. Estamos finalizando mais um programa Nova Vida em Cristo, mas antes de acabar, quero ler um versículo para você e fazer uma oração. Salmo 55, versículo 1 e 2 diz o seguinte: escuta a minha oração, ó Deus, não ignores a minha súplica. Ouve-me e me responde. Os meus pensamentos me perturbam e eu estou atordoado. Se você está vivendo esse versículo, os pensamentos estão perturbados, você precisa de uma resposta rápida do Senhor, quero que você ore com o seu coração agora, ore de verdade, coloque a sua vida agora diante de Deus. Vamos orar. Senhor Deus, escuta a nossa oração, Senhor. Senhor Deus, essa pessoa que agora precisa que o Senhor traga paz ao coração dela, Deus. Senhor, livra ela desses pensamentos tortuosos, Deus. Senhor Deus, livra dessa ansiedade, livra desse medo, livra dessa angústia, Senhor. Ó Deus, escuta a súplica dos teus filhos, Senhor, e livra eles, Deus. Senhor Deus, aquele que está com o pensamento, Senhor, perturbado, com a vida atordoada, aquele que não consegue dormir, aquele que não encontra paz, que ele possa viver aquilo que Jesus disse, Senhor, levar o fardo, trocar contigo o jugo, Senhor, que o teu jugo é suave, Senhor, o seu fardo é leve, Deus. Senhor Deus, livra, Senhor, essa mente, livra esse coração, esses pensamentos, Senhor, tortuosos, Senhor, dá paz, dá alívio, dá descanso. No nome de Jesus, receba agora o alívio, a paz, o descanso. Senhor, ouve a oração dos teus filhos, Senhor, se atente a responder, Deus, no nome de Jesus, Senhor. Senhor Deus, livra esse coração agora desse mal, no nome de Jesus. Amanhã eu volto, que Deus te abençoe rica e abundantemente.